O Ártico, uma das regiões mais inóspitas e isoladas do planeta, está no centro de uma grande disputa silenciosa entre potências. Qual o objetivo? Recursos naturais e poder geopolítico. Bem-vindos à videoaula do Comitê A Militarização do Ártico e a Busca por Recursos Naturais. Eu me chamo Rafaela Zanqueta, eu sou a secretária acadêmica do projeto Beca Moon e eu vim aqui realizar esse vídeo para auxiliar os staffs, os jornalistas, os delegados e as mesas para entender um pouquinho mais desse comitê. Lembrando que a presença do vídeo não anula a importância da leitura do guia, assim como o guia de regras, para vocês entenderem o que vocês podem ou não podem fazer dentro do nosso evento. Mas prepara o papel e a caneta para a gente mergulhar nesse assunto tão frio e gelado que é o Ártico. Vocês sabem por que a gente usa a sigla PNUMA para se referir a esse comitê? Vocês sabem o que significa essa sigla? O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente é uma autoridade da ONU que cuida dessa parte ambiental e incentiva práticas sustentáveis, principalmente na região do Ártico. Esse programa trabalha em parceria com o governo, com autoridades locais e com o setor privado, para promover justiça social e a conservação ambiental. Agora é importante a gente entender o que é o Ártico, afinal, que é uma região localizada no extremo norte do planeta. E junto com o Oceano Ártico e o Polo Norte, eles constituem o Círculo Polar Ártico. Além disso, a região do Ártico está localizada em diversos países, como o Canadá, os Estados Unidos, a Rússia, a Dinamarca, a Noruega, a Suécia, a Finlândia e a Islândia. A grande questão é que nos últimos anos, o Ártico vem se tornando uma região de extrema importância e de extrema relevância para alguns países. E isso acaba impulsionando o degelo, que é o processo de derretimento das geleiras. Esse processo impulsiona a revelação de novas rotas marítimas e de recursos naturais, que depois acabam sendo explorados por várias grandes nações. Uma das rotas que foi revelada por esse processo foi a Passagem do Noroeste, que é controlada pelo Canadá, e a Rota do Mar do Norte, que tem a administração da Rússia. Ambas reduzem significativamente o tempo de transporte entre os mercados da Ásia, da Europa e da América do Norte. A disputa e o controle por essas rotas também é um tema de muita tensão entre as potências envolvidas. Vale lembrar também que no ano de 1989, a Finlândia propôs uma iniciativa para a proteção do Ártico, por meio do processo de Rovaniemi, que futuramente, em 1991, levou à criação da Estratégia de Proteção do Ártico, que diz que os países do Ártico precisam trabalhar juntos para manter a sua proteção e a sua segurança ambiental. Desde a sua criação, o Conselho do Ártico começou a ser expandido e começou a incluir alguns assuntos muito importantes, como, por exemplo, as mudanças climáticas e como elas afetam no meio ambiente. Os países que compõem esse conselho são os 8 países que abrangem o território do Ártico, sendo também 6 organizações que representam os povos indígenas da região, como, por exemplo, a Associação Russa de Povos Indígenas do Norte e o Conselho Sami. Agora, entrando na militarização, Katharine Luz, que é uma antropóloga americana, ela acredita que o processo de militarização é nada mais nada menos do que instituições militares, como as Forças Armadas Nacionais, tentam moldar a nossa vida no planeta Terra, seja pelas suas ações ou pela transmissão de ideias positivas, uma visão positiva sobre a atividade militar no planeta. A Marinha Russa começou a identificar o processo do derretimento de gelo como um problema há mais de 2.000 anos atrás, quando a passagem do norte começou a ser navegável, antes mesmo da existência dos quebra-gelos. Esse cenário foi reportado para o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o chamado IPCC, o que fez com que a Rússia aumentasse a presença no Ártico com base na Convenção da ONU sobre o Direito do Mar. Com um gesto diplomático inicial, a Rússia conseguiu resolver uma tensão diplomática que durava quase 4 décadas juntamente com a Noruega, o que permitiu que a Rússia obtesse a maior parte do território ártico, além de controlar algumas rotas estratégicas entre países atlânticos, asiáticos e mediterrâneos. Os Estados Unidos, mesmo não fazendo parte da Convenção da ONU sobre o Tratado do Mar, ele começou a reforçar um pouco da sua presença ali no Ártico, principalmente na região do Alasca, onde ele enviou mais de 150 aviões de caça.
Agora, por outro lado, alguns países como a Dinamarca e a Islândia não têm uma capacidade militar e econômica suficiente para manter a sua presença ativa na região. Agora que a gente entendeu um pouco que a militarização tem a ver com os recursos naturais, é importante a gente entender o que são os recursos naturais afinal, que é nada mais, nada menos tudo aquilo que o meio ambiente oferece e que meio que ajuda no desenvolvimento e na vida humana no planeta Terra. Eles podem ser renováveis ou não renováveis, mas todos eles são sim fundamentais para o desenvolvimento humano. E a região do Ártico abrange uma diversidade de recursos naturais, incluindo gás natural, o petróleo, reservas de água doce e várias espécies de peixes e focas. Além disso, tem algumas jazidas de minerais, como diamante, ouro e ferro. Agora, em relação aos hidrocarbonetos, a região possui cerca de 90 bilhões de barris de petróleo e 44 bilhões de barris de gás natural. Agora, esses recursos naturais são de extrema importância para a comunidade local do Ártico, que depende da sua exploração para sobreviver, tanto para comercializar quanto para consumir aqueles recursos que são encontrados na região do Ártico. Mas essa exploração também causa diversos pontos negativos para o meio ambiente, mas que também são impulsionadas por grandes potências, que estão ali de olho e interessadas realmente ali no petróleo da região. Bom, o cenário aqui até mudou, porque agora a gente vai falar sobre as disputas pelo Ártico. Então, como a gente soube, né, acabamos de aprender aí, que o Ártico ele é uma região muito rica em recursos naturais. Mas enquanto o Ártico era uma região, um oceano, praticamente congelado o ano inteiro, as disputas estavam adormecidas. Mas com o impulsionamento, né, o aceleramento do degelo, que a gente já aprendeu também, essas disputas voltaram com muita força. As principais disputas territoriais pelo Ártico é principalmente pela reivindicação das áreas marítimas, que geralmente costumam ser muito ricas nos recursos naturais, especialmente o petróleo e o gás natural. E claro, além das rotas de navegação, que também são muito exploradas e discutidas. Enquanto isso, os Estados Unidos e o Canadá disputam a passagem noroeste e o Mar de Belfort, enquanto a Rússia, a Dinamarca e o Canadá estão disputando pela cordilheira submarina de Lomonosov. Além disso, a Rússia ela tem intensificado a presença no Ártico, né, enviando tropas e diversas forças de fato para controlar o Ártico, o que aumenta a tensão com os Estados Unidos. Por fim, no nosso guia de estudos, nós temos uma pesquisa feita pelos estudantes sobre alguns acordos e regulamentação feitas por alguns países no Ártico, na região do Ártico, além do posicionamento de alguns dos países que estão presentes no nosso comitê. Então, vale dar uma olhada para vocês prepararem melhor e conseguirem entender também quais são os outros posicionamentos que existem dentro do nosso debate. E chegamos ao fim a nossa videoaula do comitê. Espero muito que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, vocês podem contatar qualquer um da equipe, que a gente vai estar muito feliz em ajudar vocês. E não esqueçam também da produção no DPO, que é o documento de posição oficial, porque a presença desse documento é de extrema importância para a presença de vocês no nosso evento. O futuro do Ártico está em jogo. Mas será que vocês, delegados, serão capazes de descobrir a regra desse jogo e jogar junto?